Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma edição de Pedro e Cora e o programa hoje é sobre o assassinato de Charlie Kirk e toda a repercussão na internet. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Doria. Ao meu lado, como sempre, não como sempre, porque semana passada você estava com outras companhias na Cora. Eu estava com outras companhias e você em lugares paradisíacos. Eu estava à beira do mar Egeu com minha mulher, pegando sol sem filhos. Bebendo ouzo. Bebendo vinho branco, mas tudo bem. E comendo saladas incríveis. E eu assisti de lá o assassinato do Kirk. Numa praia, me estragou o dia, porque com certeza. É uma cena... E é uma coisa... Eu acho que eu nunca vi uma cena de assassinato tão brutal. Não, também não. Também não. Nunca. Bem. Eu estava lá de férias, sabe qual era? À beira do mar Egeu, tomando sol. Mas eu não consegui desligar. Primeiro por causa do julgamento, evidentemente, que claro, você não consegue parar. E o impacto do assassinato do Charlie Kirk, eu acho... porque imediatamente piscou num dos meus grupos de WhatsApp alguém com link pro vídeo. Eu vi também, pois é. É muito... Eu só vi um dos vídeos, eu sei que tem uns 3 ou 4. Mas eu vi aquele que é bem de frente, que terrível. De repente foi a coisa... explode a carótida dele e... Foi a coisa mais horripilante que eu já vi na internet. A notícia imediatamente era, não, ele não morreu, não. É claro que ele morreu. Claro que morreu. Estoura uma artéria no pescoço. E eu, para te dizer... sincera, eu nem imaginava que podia sair tanto sangue tão rápido. Me chocou muito isso. E eu até escrevi sobre isso na coluna, porque eu venho de uma época na internet em que você pegava material muito casca-grossa, você via coisas horríveis. Hoje em dia você vê coisas muito horríveis, mas você precisa correr atrás. Naquela época não, naquela época você entrava em qualquer fórum, qualquer coisa, você tinha uma imagem horrorosa, um crime, uma venda de armas, de drogas, enfim, a gente viu a internet velho oeste mesmo, né? E eu vi muitas coisas medonhas, mas nada igual a isso, porque havia a coisa do vídeo, né, que não é uma foto, você tem a... E a coisa é a seguinte, eu imagino que se o Trump tivesse sido morto naquele atentado, a gente não teria tido uma visão tão clara, porque ele teria caído. Então você não veria essa ideia de tanto sangue, a coisa visual, sabe? O impacto visual. A quantidade de sangue está diretamente ligada ao fato de que a bala acertou uma artéria, né? Sim, mas não, independentemente de qualquer coisa disso, o fato é que ele permaneceu em pé aquela fração de segundo para a gente ver o que estava acontecendo. E aí eu acho que a gente tem uma coisa fortíssima, que é uma das imagens mais violentas que a gente já viu. Nós vimos uma imagem de uma violência parecida com a morte do George Floyd. Porque você viu o homem morrendo. Você não era um texto que dizia... Olha, mas ainda assim, a gente ouvia o homem morrendo, né? Porque... a gente não olhava para a cara dele, que ele estava com a cara pro chão, e eram vários policiais gigantes em cima dele, né? Essa é uma imagem mais medonha, porque, claro, tem sangue e tal. Mas são imagens igualmente violentas e eu acho que são imagens com o potencial de mudar a realidade, sabe? Eu acho que você pode ter razão. O único assassinato político do qual a gente tem imagens, evidentemente, é o assassinato do Kennedy,
que é o filme do Zapruder, né? Mas é muito de longe. É muito de longe, é uma câmera Super 8 com uma quantidade de grão imensa. É aquela imagem que todo mundo acha que conhece de cor, né? O chacoalha a cabeça do JFK, a Jack vai atrás para pegar um pedaço, aquela coisa meio maluca de reflexo, de um pedaço da cabeça dele vai para fora, ela vai buscar o pedaço. Mas nada é nítido, né? Nada. Os Estados Unidos estão voltando a ter uma epidemia de crimes políticos. Tem a tentativa de assassinato da Nancy Pelosi, que era presidente da Câmara, né? Speaker of the House. Não encontraram ela em casa, bateram muito no Paul Pelosi, né, o marido dela. Tem 2 deputados estaduais que foram assassinados no Minnesota. Tentativa de assassinato que foi desbaratada pelo FBI do governador da Pensilvânia. Quer dizer, a gente está um pouco voltando aos anos 60. Eu acho até pior, sabe? Eu acho que o clima político pior. Eu não acho que o clima... Eu vou te dizer, eu sou muito ligado a essa coisa dos paralelos históricos, né? E eu acho que a gente viveu uma coisa semelhante aos anos 30, ali entre 2016 e 2020. Agora eu acho que tem uma coisa um pouco diferente, que se consolidou uma coisa que não estava consolidada, que a gente estava vivendo uma polarização com a formação de uma extrema-direita fascistizada. Isso ali entre 2016 e 2020. Eu acho que de lá para cá se consolidou um processo que vai além da polarização, que é de tribalização das sociedades. Quando um pedaço da sociedade não é mais capaz de olhar para o outro pedaço da sociedade como ser humano. Ah, sim, isso é verdade. E nos anos 60 você tinha isso. Nos anos 60 você tinha isso. E aí as culturas políticas dos países reagem da maneira como reagem. Nos Estados Unidos, a cultura política, quando você perde a capacidade de olhar, quando um pedaço da sociedade olha para o outro como se não fosse ser humano, isso é mútuo, né? Você tem uma epidemia de assassinatos políticos. Os anos 60 nos Estados Unidos foram isso. Você tem o assassinato do Kennedy, você tem o assassinato do Bobby Kennedy, você tem o assassinato do Martin Luther King, e você tem diversos pequenos assassinatos de pessoas menos relevantes também concentrados. E a gente tinha coisa de milico se meter na política. Mas eu acho que, no caso particular dos Estados Unidos, você tinha um governo que não estava insuflando isso. Sim, mas eu também tenho um paralelo. Imagina se Barry Goldwater tivesse vencido o Lyndon Johnson. Se lembra do Goldwater? Sim. O Goldwater era politicamente o Trump. Era um Trump dos anos 60, mas ele era os republicanos... Mas eles eram muito mais civilizados. Não, o Barry Goldwater era um selvagem, Cora. Ele é um cara super extremista, super racista, supremacista branco. O Goldwater era muito barra pesada, ele não era um Nixon. O Nixon era um escroque. Né? A frase dele, né? I'm not a crook, exatamente. O Nixon era um escroque. Tipo um bandido, um mafioso na Casa Branca. Aliás, parênteses, eu acho, aliás, que crook e escroque deve ser a mesma etimologia, viu? Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Eu não sei, mas eu tenho certeza. Porque as palavras querem dizer a mesma coisa, né? São muito parecidas, né? Mas o Goldwater não era um escroque. No sentido... Ele era um cara mau. Ele era mau. O problema do Goldwater era ideológico. O problema do Nixon era falta de qualquer princípio ético. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já tinha ouvido falar em Charlie Kirk?
Já. Ele é um cara, eu leio muito política americana, eu acompanho muito política americana. Ele é um cara que começa como blogueiro, ele é da geração dos blogueiros. E que, falando à direita, muito à direita, a direita maga, né, a direita trumpista, ele consolidou um following interessante. E ele tem uma coisa, tem um determinado momento ali no primeiro governo Trump, em que várias dessas figuras trumpistas de extrema-direita começam a fazer um número de ir para as universidades para serem expulsos por aluno de esquerda. A turma do MBL aqui no Brasil faz isso direto, né? É um número mesmo. Eles vão sabendo que vão ser expulsos e isso dá um baita de gera vários vídeos que circulam pra cacete, aí eles usam aquilo como, olha como essa turma da esquerda não quer ouvir, essa turma da esquerda é censora, o que é tudo verdade, diga-se de passagem, né? Porque esses meninos de esquerda das faculdades são super radicais e acham que têm o direito de censurar as falas, não deixam as pessoas se apresentar. É isso. Isso é a coisa mais antidemocrática. E isso é a maior força, isso é o que os meninos do MBL, um bando de gente de quase 40 anos, né? O que a turma do MBL, é aqueles que se comportam como moleques também, mas o que a turma do MBL percebeu no Brasil é que isso é uma força. É que quando eles vão lá e são expulsos dos campos de universidade, esse troço faz eles crescerem online. Claro. Eles fazem os vídeos deles crescerem e tudo mais. E vários militantes trumpistas, nesse período do primeiro governo Trump, perceberam isso. E o Charlie Kirk foi um desses caras. Mas o Kirk, eu acho que teve uma esperteza maior, que foi, num determinado momento, ele conseguiu começar a ir e falar. E ele falava muito bem, muito fluente, muito seletivo com o uso da verdade, né? Ele misturava argumentos reais com mentiras, com muita frequência, mas com uma inteligência verbal muito grande e, em geral, enfrentando jovens de 18, 19 anos que não estavam habituados a fazer um debate intenso. Então, era um cenário muito bacana para ele, no sentido de que ele era um cara que estudava muito, que treinava muito o debate, né, esse negócio, e quase sempre enfrentava gente que não estava preparada para debater. Você sabe que eu nunca tinha ouvido falar nele. Ele realmente passou por baixo do meu radar completamente. A primeira vez que eu ouvi falar de Charlie Kirk foi quando eu vi aquele vídeo. E eu devo te dizer que eu fiz uma coisa que foi quase um intensivão de Charlie Kirk de lá para cá. Ele tem algumas coisas que funcionam muito bem no debate. A altura, a voz bem postada, fala com clareza. Porém, é um discurso de má fé do começo ao fim. Com muita frequência. Porque as pessoas perguntam A, ele responde B, ele leva a conversa para um canto completamente diferente, para ficar sempre em cima dos tópicos com que ele é obcecado. E eu acho que ele tem um viés de fundamentalismo religioso. Mas com certeza. Eu fiquei pensando, eu vi muitos debates deles, muito. Então, a posição dele em relação às mulheres, em relação ao cristianismo, enfim, gente, isso não é muito diferente de um radical islâmico. Talvez o radical islâmico seja diferente no sentido de pegar em armas, mas, olha, em termos de discurso, porque tem muitos islâmicos radicais que não chegam a ser radicais islâmicos, que são aqueles que não vão para jihad, né? Exatamente, aqueles que ficam lá em Londres, deitando falação
nas mesquitas. E é um radical religioso. É um radical religioso, puritano, um fundamentalista religioso, né? Eu concordo, eu concordo com você. Eu acho que a figura... eu acho que tem um aspecto sobre a internet, a respeito do qual a gente tem que conversar também, que é o Tyler Robinson. Que tudo indica que é o assassino do Kirk. A gente não tem informação suficiente a respeito dele ainda, mas que figura confusa ideologicamente, né? Ele tem passagens em que ele parece ser um groyper, que é um troço super radical de direita de 4chan, que acha que o Charlie Kirk era moderado demais. Agora, ao mesmo tempo, se você vai nas inscrições que ele botou nas balas, né, tem coisa pró-trans, tem bela tchau em uma das armas, em uma das balas, né? Ele tinha uma relação sentimental com uma pessoa trans. Com uma pessoa em transição, com um rapaz em transição. Rapaz cujo nome, inclusive, foi divulgado em alguns jornais. Achei isso totalmente errado, coitado, porque não pode, né? E ontem como é que o investigador, enfim, a autoridade judicial lá que falou sobre o caso, mostrou uma série de mensagens trocadas. Você leu? Eu li e ainda não me convence. A coisa parece tão toda conveniente. Não é uma mensagem de uma pessoa de 22 anos. Não é uma mensagem de uma pessoa de 50 anos. Não tem uma abreviatura. Ninguém conversa naquele formalismo. Não, é um formalismo confessando tudo a respeito do crime. Não, dando cada detalhe. Né? 4h30, estou saindo daqui, ainda tem carros. E... Olha, eu escondi o rifle de não sei quanta maneira, embrulhado numa toalha. Acho que deixei impressões digitais nas plantas. É um troço assim do tipo, o que meu pai vai falar quando perceber... Essa fala é bizarra. É bizarra. Como é que eu vou justificar para o meu pai que perdi o rifle do meu avô? Esse texto não me convenceu. É muito esquisito, não é? Olha... Eu não sei o que nós estamos vendo. Não sei lá, pode ser que seja verdade, tá? Mas que coisa esquisita. Desculpa, agora, o pior, eu não acredito. O pior, Cora, é que tem gente da direita americana, tipo, Stephen Bannon estava dizendo que não conseguia acreditar no texto. Bom, pronto. Não, chegou a esse ponto, né? É de tão bizarro que parece. Eu não consigo parece que o moço do FBI foi lá e construiu uma confissão. O que nós precisamos aqui de dados para isso ser uma confissão? Saí de casa, não sei que horas, estou aqui, foi você que atirou nele? Lamento, meu bem, mas fui. É muito esquisito. Fui trocar de roupa ali no mato. É muito esquisito. Aquela história que eu ia guardar esse segredo até morrer de velhice. A pessoa de 22 anos não está pensando em morrer de velhice? Como é que você dá um tiro numa pessoa e você está pensando em morrer de velhice, quieto? Em que mundo você está, né? Agora, não tem nada de real nessa mensagem. As reações são todas muito esquisitas ao assassinato. Primeiro, evidentemente, aquela coisa, todo mundo de esquerda querendo dizer, não, ele era de ultradireita. Todo mundo de direita querendo dizer, não, era um radical de esquerda. Quando simplesmente não está claro, aparentemente é um rapaz profundamente confuso, o que, aliás, a gente espera de alguém que mate a queima-roupa. Não é uma cabeça boa. Não, né? Foi um tiro de longe, mas... Não. É exatamente o que a gente espera de alguém assim, uma pessoa muito comente. O Scott Galloway e a Kara Swisher, no podcast deles, no Pivot, eles fazem uma observação que eu acho que é no ponto. Ele não é uma pessoa de extrema esquerda, ele não é uma pessoa de extrema direita, ele é um jovem extremamente online. E
jovens extremamente online, desses que se perdem dentro do mundo da internet, naqueles fóruns de Discord, nos 4EHNs, eles vão ficando tem uma coisa que o governador de Utah, que é um republicano, que falou, num determinado, é um cara que tem feito discursos bastante sensatos. Eu não sei se você tem reparado nisso. Eu vi agora, né? Eu não tinha prestado atenção nele em nenhum momento. Uma das coisas que ele fala que é chave é o seguinte: vem cá, essas empresas, que são as empresas mais formidáveis já criadas pelo capitalismo, ficam o tempo todo incentivando o ódio entre americanos. Você só lê o pior do outro lado o tempo todo. Você só vê o pior do outro lado o tempo todo. Se você é de esquerda, você só vê o pior da direita nas redes sociais. Se você é de direita, você só vê o pior da esquerda nas redes sociais. Só vê as vozes mais radicais. E as pessoas de centro são vilanizadas dos dois lados. São, porque você tem que se posicionar, porque você não tem caráter se você não se posiciona. E essas pessoas estão falando que você não tem caráter porque você não se posiciona, para pessoas como nós, fundamentalmente, Cora, porque elas só estão vendo o pior do outro lado. Tipo, o pior mais caricatural, o radical mais grotescamente absurdo. Como se toda direita fosse fascista, como se toda esquerda fosse um bando de identitário furibundo que é contra todos os homens, que é contra, sei lá. E a mensagem do governador de Utah é justamente essa. Finalmente um político republicano falando isso. Gente, essas empresas vão destruir a gente. Essas empresas vão destruir a gente. Se já não destruíram. Elas estão. A gente volta para aquela coisa de a sociedade não está mais polarizada, a sociedade está tribalizada. A possibilidade de diálogo desapareceu completamente. Porque não há como você se sentar com uma pessoa que você odeia nesse grau. É isso. Sabe? Aliás, eu fiquei muito, muito perturbada com todo esse incidente. Aliás, qualquer pessoa que entende o que está vendo nessa altura deve estar com a mesma preocupação, porque o Trump está tirando todo o proveito que ele pode disso. Ele sequestrou esse funeral. Vai ser domingo, ia ser sábado, mas aí o Trump disse, não, mas eu vou. Então ele quis que fosse domingo, já vai ser num estádio de todo tamanho. Não sei se... E o discurso do Trump é de eliminação da esquerda. Exatamente. Né? Eu não sei se você viu a página do Turning Point USA, da organização do não vi. Charlie Kirk. Bom, você entra, a página... Você não tem como entrar na página hoje, o único jeito de você entrar na página é ir para a convocação para o funeral do cara. Está sendo anunciado como um show de rock. Então tem lá os principais speakers, que são a Erika Kirk, que é viúva, o Trump, J.D. Vance, com fotos, e o line-up depois, Pete Hegseth e, sei lá, Tulsi Gabbard, Donald Trump Jr. e meia dúzia de figuras trumpistas. Você se inscreve naquele troço, quer dizer, eu não me inscrevi porque eu não estou lá e você precisa dar um CEP e tal, porque senão eu teria me inscrito até para ver qual é o tipo de... Eu ainda não desisti de me inscrever porque eu quero ver qual é o tipo de mensagem que esses caras vão estar mandando, mas é muito assustador tudo, sabe? E eu acho que a gente está vendo só a ponta do iceberg desse assassinato. Você vê que já criaram uma página chamada Charlie's Murderers. Essa página já teve que trocar de nome várias vezes, porque derruba e tal. Em 2 dias teve 60 mil denúncias contra pessoas que estavam comemorando, que foi uma coisa medonha, pessoas dançando, rindo,
pisando nas flores de memoriais, mas também pessoas que apenas disseram morreu, e daí não sou coveiro, coisas nesse tipo. Agora, você tem uma extrema-direita que defende a mais absoluta liberdade de expressão. Então, teoricamente, deveria ser liberdade de expressão você dizer morreu e daí não sou coveiro. Mas aí não vale. Então há uma caça às bruxas que começou também. Aqui no Brasil, tudo quanto é bolsonarista, um bando de bolsonarista fazendo cancelamento, né? Cancelamento contra médico que falou bobagem, cancelamento do Felipe Neto, cancelamento do Wagner Moura, tipo, puxando trocentos cancelamentos. E igualzinho esquerda identitária. Igualzinho esquerda identitária. O Peninha. Peninha foi, acho que, a primeira vítima dessa história. Foi talvez a mais impactante, né? Então, é aquela coisa, né? Defendem a liberdade de expressão até a página 2. Agora agora estão falando em discurso de ódio, que é o mesmo discurso que a esquerda usa em relação o Trump está falando de discurso de ódio o tempo todo, né? Mas é bom que também caia a máscara de que essa turma defende a liberdade de expressão, acha a esquerda um absurdo porque cancela, tudo mais. Caiu a máscara. Estão fazendo tudo igualzinho. E a capacidade de diálogo vai se perdendo cada vez mais, né? Eu acho que não há mais. Honestamente. Eu estou te dizendo, eu fiz um intensivão de Charlie Kirk. E aquilo foi me dando um mal-estar, sabe? Uma sensação de fim do mundo. Uhum. Porque eu tinha lido, quer dizer, a primeira referência, vi o vídeo, o cara foi morto, quem diabos é esse cara? Então, é um camarada que ia debater com jovens, alguém escreveu no New York Times que ele fazia política da forma certa. Ezra Klein. Pois é. Não, lamento. Eu concordo com o Ezra. Tá? Não, mas ele era um lacrador. Então, era no discurso, Cora. Não, mas sim. A gente tem que ter o espaço para... ele era um cara que... Eu reconheço que ele usava vários truques sujos no debate, mas é debate. Sim, eu entendo que, debate, mas o debate tem que ser limpo. Você tem que ser de boa fé. E todos os recursos que ele usava eram de extrema má fé. Quer dizer, ele não tinha uma resposta. Eu não vi nenhuma resposta direta. Eu vi um uso. Mas aí cabe à pessoa que está no outro lado do debate, coisa que aconteceu em vários momentos. Sim, nas universidades inglesas. Não só nas funcionava um pouco melhor. Não só nas universidades inglesas, mas o próprio Ezra Klein já tem conversas com Charlie Kirk. O governador da Califórnia recebeu o Charlie Kirk no podcast dele. Ele participava de conversas com gente preparada também, que desmascaravam os truques. O truque funcionava com um estudante de 18 anos e não funcionava com... Mas o público-alvo dele não era... Cora, tudo bem, mas... Eram estudantes. Então, veja só, isso tem importância pelo seguinte, porque o que o Trump falou, he was a magnet. Quer dizer, ele era um imã para a garotada. Era mesmo. Você vê... Porque o cara está lá, você quer ver o circo pegar fogo, você quer ver o lacrador, você sair bem. Mas havia uma má fé implícita ali, um uso de estatísticas falsas, não sei, de afirmações sem qualquer pé na realidade. Sabe? Justíssimo. Não acho que isso seja uma forma correta de fazer política. Cora, a menos que a gente considere política sempre foi feito assim. A menos que a gente considere correto toda espécie de política que não pega a arma e mata o outro, mas o problema é que política sempre... Ciro Gomes mente sobre estatística,
César Maia mentia sobre estatística, entendeu? A quantidade de político que puxa um número partindo do princípio de que o outro cara do outro lado não vai saber qual o número correto, não vai saber corrigir. Esses são instrumentos do jogo. E sabe, a gente vai precisar. A única maneira de desmontar essa extrema-direita de uma forma convincente é trazendo para o debate. Um debate atrás do outro. Debate com gente preparada. Debate com gente que é capaz de responder e responder e responder. Você só desmonta argumento falso com argumento verdadeiro. Calar a extrema-direita não funciona. Sim. Porque a grande arma que a extrema-direita usa do ponto de vista retórico, a gente volta à coisa do MBL sendo expulso da universidade e de gente como a Charlie Kirk sendo 8 anos atrás, 7 anos atrás, sendo expulso de campus universitário. Eles transformam aquilo em vitimismo, não querem nos deixar nos falar, são os censores, isso e aquilo. A gente, eu digo, os democratas, a gente só vai conseguir trazer de volta para o centro, para esse espectro da centro-esquerda, centro-direita, a conversa, se a gente topar o debate e conversar, e conversar, e conversar, e conversar, e conversar, e ir desmontando um por um. Agora, isso é intenso e é por um tempo. Não existe outra maneira de fazer isso que não no debate. Até porque, se você não topa o debate, eles sempre vão cair nesse processo. Eu volto para o meu ponto inicial, que é o processo de vitimização. Querem nos censurar, querem nos calar. Por quê? Porque nós temos a verdade. Eles não têm a verdade. Enfim, eu acho que o problema é que você não tem um lado só fincado numa posição inamovível, você tem dois. Eu sei. Então, é mais complicado, né? Porque eu acho que a esquerda tem muita culpa nesse desenvolvimento dos fatos quando impede as pessoas de falar. Quando você tem uma pessoa que vem para uma universidade e não permitem que fale, aquela blogueira cubana, você se lembra, Ioane Sanches? Claro que tem. Gente, o que o pior da Ioane Sanches é que, diferentemente de MBLs da vida, Ioane Sanches é uma moderada. É uma moderada, exatamente. Ela só é vista como radical numa ditadura como exatamente, Cuba, né? Exatamente. Então, e não deixaram essa moça falar. Isso elege um Bolsonaro. Isso elege um Bolsonaro. As pessoas não percebem que cada gesto desses é mais uma pedra nessa torre. Ela vai fazer o quê? Aí quem foi para os Estados Unidos foi Fernando Henrique, que não deixaram falar. Uma pessoa inteiramente moderada também, fizeram campanha para não se apresentar numa universidade. Gente, isso não é possível. Não é possível. Mas, né, o que nós vamos fazer? Sobreviveremos até terça-feira que vem? Tenho minhas dúvidas. Até terça, Cora. É a primeira vez na nossa história que um ex-presidente responde por tentar derrubar a democracia. Por isso, o meio produziu O Julgamento do Século, para entender como chegamos até aqui e o que esperar do futuro do nosso país. Nosso mais novo documentário já foi visto e comentado por milhares de pessoas. Olha só o que estão dizendo. O contraponto das posições de alguns militares e cientistas políticos ficou ótimo. As falas da presidente do STM deram um peso de legalidade muito bom. Material digno de ser usado em sala de aula com jovens do ensino médio e superior. Que bom esse registro que vai ficar para a história do nosso país. Excelente roteiro, mérito do Sérgio Rodrigues. Assisti e vou voltar a assistir ao documentário, ele é muito claro e didático. Agora é a sua vez de assistir e acompanhar o julgamento de quem tentou derrubar a democracia brasileira, munido de informações. Não
caia em nenhum jogo de cena. Assine o Meio Premium e assista ao julgamento do século.